Quero que você abra a sua Bíblia lá em Gênesis. Chuvarada, né? Começou a época da chuva agora. É a chuva com vento que eles falam, né? Vem chuva com vento, vai tirando ali, mas vai dar certo. Depois tem que ver ali, cadê o pastor Antônio? Está lá na portaria, né? Mas glória a Deus, vamos entrar na mensagem já, que eu não vou demorar não, tá? E para você receber a mensagem aqui, e Deus vai falar ao nosso coração, tá? Gênesis capítulo 41, versículo 52, é o nosso ponto de partida. Gênesis 41, 52, isso, 41, 52. É o nosso ponto de partida, e hoje nós vamos buscar essa unção de Deus do crescimento, para que Deus dê crescimento ao seu povo, à sua igreja, amém? O crescimento ele vem do Senhor, o crescimento ele vem de Deus. Vamos lá, Gênesis 41, versículo 52, olha o que diz o texto sagrado, irmãos, já vamos entrar aqui na mensagem. E o nome do segundo chamou como? Efraim. O que significa Efraim, queridos? Porque disse, Deus me fez o quê? Crescer na terra da minha aflição. Meu irmão, às vezes nós passamos por aflições na vida, e estas aflições, elas vão produzir na nossa vida o quê? Um crescimento, amém? Então tem aflições, tem situações que Deus permite com que nós venhamos a passar, por quê? Porque ali Ele está nos fazendo crescer. Por exemplo, João Batista, né, se você pegar ali a vida de João Batista, a história de João Batista, aonde que João Batista crescia? No deserto. Então, quando João Batista estava no deserto, né, nos desertos da vida, então ele conseguia crescer. Jesus também crescia e se robustecia. Então, pegando aqui o texto, ó, e chamou o primogênito Manassés, porque disse, Deus me fez crescer, o versículo 52, né? E chamou de Efraim, porque disse, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Então, aonde que Deus vai nos fazer crescer, irmãos? Muitas vezes, aonde você foi afligido. Mas é claro, entenda bem, aquela perseguição, aquela aflição, ela tem que ser o quê? Sem causa. Não é verdade? Por exemplo, no caso de José, o que o José fez para os seus irmãos para que ele pudesse ser afligido? Não fez nada, apenas tinha o sonho de Deus. Porque às vezes a pessoa está sendo afligida também, ela está sendo perseguida, está passando por aflição na vida, só que aquela aflição tem uma causa, aquela aflição tem um motivo, e aí não tem como Deus abençoar. Olha o que diz ali no Salmo 119, vai lá no Salmo 119, Salmo 119, o versículo é o 161, coloca ali na tela, eu vou ler aqui, ó. Põe ali, ó. Salmo 119, versículo 161, coloca ali para a gente, olha o que diz o texto sagrado, príncipes me perseguiram como, igreja? Sem causa. Às vezes a perseguição, ela vem por causa, quer dizer, a pessoa deu motivo para aquilo, não é verdade? Pastor Helder, meu patrão está me perseguindo, mas por que ele está te perseguindo? Pastor, porque eu chego atrasado todo dia. Aí não é verdade? Quer dizer, aí a pessoa está de brincadeira, é ou não é? É igual aquele cidadão que arrumou um trabalho, diz que ele arrumou um trabalho de segurança, para trabalhar de segurança. E aí perguntava para ele, e aí amigo, como que está o trabalho novo? Ele falou, o trabalho está uma benção, é tão tranquilo que eu consigo dormir a noite toda. Diga misericórdia. Quer dizer, aí a pessoa não sabe porque ela é o quê? Perseguida. Mas não, quando a perseguição, diz aqui, ó, príncipes me perseguiram sem o quê? Sem causa. Quer dizer, meu Deus, por amar a tua palavra, por praticar a tua palavra, por obedecer os seus mandamentos, eu estou sendo perseguido, né? Por respeitar a tua palavra, a perseguição está vindo contra mim. Então o que diz ali o texto? Continua ali, ó, príncipes me perseguiram sem causa, mas o meu coração temeu o que, igreja? A tua palavra, amém? Então o nosso coração, ele tem que temer a palavra, ele tem que respeitar a palavra.
O nosso coração tem que obedecer a palavra. Se a perseguição ela vem sem causa, não tema. Não tema a perseguição. Não. Olha só, o Daniel, né? Eles receberam uma sentença de morte. Por quê? Porque ninguém interpretava o sonho. Mas de repente o Daniel foi lá e interpretou. Amém? E Deus livrou ele da morte. Mais para frente, o mesmo Daniel, ele por orar 3 vezes ao dia, ele vai parar onde? Na cova dos leões. Quer dizer, por orar 3 vezes ao dia, o Daniel vai parar na cova dos leões. Mas por que veio aquela perseguição na vida do Daniel? Existia alguma causa? Não. Né, humanamente falando, não. Daniel, ele foi parar na cova porque ele orava 3 vezes ao dia. Então, às vezes vão surgindo situações, irmãos, não é verdade? Perseguições, e aquilo é sem causa. Então, quando a perseguição é sem causa, o que nós devemos fazer? Temer a palavra, respeitar a palavra. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha. Mas por que eles foram lançados na fornalha? Porque eles cometeram um crime gravíssimo, sim ou não? Não, porque eles não se curvaram diante da estátua de Nabucodonosor, eles não se curvaram diante daquela estátua, e por conta disso, eles foram para onde? Na fornalha. Mas o 4º homem da fornalha estava lá, amém? Então, se a perseguição é sem causa na sua vida, pastor, eu estou sendo afligido, eu estou passando por essa luta, né, por ser uma pessoa honesta, por ser uma pessoa da verdade. Meu irmão, homem de Deus, mulher de Deus tem que ter palavra, sim ou não? Tem ou não tem? E às vezes hoje em dia palavra é coisa rara nos dias de hoje. Meu irmão, você deu a sua palavra, então vai lá e cumpra a sua palavra. É o que diz lá na oração daquele que vai habitar no templo do Senhor, né, que vai habitar na presença do Senhor, é aquela pessoa que jure, né, que jure mesmo com dano seu, ela não muda a palavra. Quer dizer, você deu a sua palavra, meu Deus, puxa, eu dei minha palavra, vou levar um prejuízo agora, mas meu Deus, a minha palavra vale mais do que esse prejuízo. Quem está entendendo isso? Então você anda retamente na presença de Deus, e as perseguições podem se levantar, mas meu irmão, maior é Deus. Deus é maior do que qualquer mal, do que qualquer situação, amém? Então voltando ali ao Gênesis 41, 51, chamou o nome do primogênito Manassés, o 52, né? Chamou o nome do segundo filho Efraim, porque disse, Deus me fez crescer aonde? Na terra da minha aflição. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, é na terra da sua aflição. Aonde que o diabo está te afligindo? Onde que o diabo está te provocando? Onde que o diabo está rindo da sua cara? Meu irmão, é ali que Deus vai fazer você crescer no nome de Jesus. É ali que Deus vai fazer você prosperar. Pastor, é lá no meu trabalho, estou passando por uma humilhação, uma perseguição, descobriram que eu vou na igreja, descobriram que eu sigo a palavra, que eu sou uma pessoa honesta, que eu não me envolvo com coisa errada e tal, e a perseguição se levantou. Meu irmãozinho, minha irmãzinha, Deus vai honrar você. Amém? Fique tranquilo, o seu coração deve fazer o que? Temer a palavra, amém? Agora um pouquinho mais à frente, Êxodo capítulo 1, versículo 8, diz assim, queridos, vamos pegar o versículo 6, sendo pois José falecido, quer dizer, depois da morte de José, o qual Deus engrandeceu, os seus irmãos e toda aquela geração, os filhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e se multiplicaram e foram o quê? Fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Diga glórias a Deus. Meu irmão, é isso que tem que acontecer na nossa vida, é isso que tem que acontecer no meio do povo de Deus. Como assim? Frutificar, se fortalecer. De maneira o que, pastor Helder? De maneira que a terra se encha, né, da presença do povo de Deus. Nós não queremos encher a igreja, nós queremos encher o céu, não é? Então tem muitas pessoas que ainda não são consideradas como filhas. Diz aqui, frutificaram e aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram o quê? Fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecera quem?
A José. Quer dizer, José foi grande, José tinha nome, todo mundo no Egito conheceu a José, foi um governador. Só que passou-se o tempo de José, passou-se o tempo que, os tempos passaram, e levantou-se um novo rei que não conhecera José. E aí o que aconteceu? O que eles começaram a fazer? Diz aqui, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso que nós. Meu irmão, o diabo conhece a sua força, o diabo conhece a força do povo de Deus, o diabo conhece, não é verdade? E às vezes nós não conhecemos. Quer dizer, o inimigo, aquele rei, sabia da força daquele povo, sabia que aquele povo era muito mais poderoso, muito mais forte, e aí ele faz o quê? Para poder diminuir essa força, diz assim: eia, usemos sabiamente para com ele, para que não multiplique, e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós e suba da terra. E os egípcios puseram sobre ele maiorais de tributo. Não é verdade, meu irmão? Mas acontece, né? O diabo começa a vir de todas as maneiras. Ele coloca tributo aqui, tributo lá, não é verdade? Aumenta isso, aumenta aquilo outro. Mas, meu irmão, se você tem Deus, isso aí não vai te afligir. Diga glórias a Deus. Isso aí vai servir para o seu crescimento. Amém? Se você tem Deus, se você tem a palavra, meu irmão, o inimigo pode até tentar te afligir, ele pode até aumentar a carga, ele pode até aumentar o tributo, ele pode até aumentar a pressão, mas se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Quer dizer, eles fizeram isso para tentar impedir a força daquele povo, maiorais de tributos, para afligirem com as suas cargas e edificarem a Faraó cidades de tesouros, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, o que diz ali? Tanto mais se multiplicam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Meu irmão, não somos nós que temos que cansar do inimigo, é o inimigo que tem que se enfadar com nós, é o inimigo que tem que se cansar de você. Não foi o que os demônios disseram para aqueles jovens lá que estavam tentando expulsá-lo? Olha, eu sei quem é Paulo, também sei quem é Jesus Cristo, mas vós quem sois? Quer dizer, quanto mais eles afligiam, mais aquele povo crescia, mais aquele povo multiplicava, e mais enfadavam os filhos de Israel. Então não somos nós que temos que ter medo do inimigo, pelo contrário, o diabo que tem que se sentir afligido onde você chega. Por quê? Porque você tem a luz de Deus. Amém, queridos? Nós temos a luz, e aonde a luz chega, as trevas têm que sair. O mal é dissipado. Então quem tem a luz, quem tem Jesus Cristo, meu irmão, tem tudo. A pessoa pode tentar afligir você de qualquer maneira, no seu trabalho, o inimigo pode se levantar no seu casamento, na sua saúde, nas suas finanças, mas, meu irmão, se você tem a bênção de Deus, se você tem a proteção de Deus, quanto mais o diabo tenta colocar carga, quanto mais o diabo tenta se levantar, mais Deus dá condição para você crescer, mais Deus exalta você, mais Deus levanta a sua cabeça. Por quê? Porque Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Amém? Então é na terra da aflição que Deus vai dar o crescimento, é na terra da aflição que Deus vai fazer você crescer. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Amém, queridos? Então, continuando aqui, pegando esse versículo, mas quanto mais os afligiam, também mais se multiplicavam, tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. Quer dizer, o diabo tem que se enfadar de nós, o diabo tem que sair correndo. Puxa, com aquele lá eu não posso. Aquele homem, aquela mulher, alguém vai fazer um despacho, vai fazer qualquer coisa, vai lá e paga, e derrama sangue, sei lá, de galinha, de boi, de qualquer coisa. E o diabo vai falar: naquele lá eu não posso, naquela lá eu não posso tocar. Por quê? Porque tem a presença de Deus. Amém? Meu irmão, quem está sendo afligido na história? É você ou é o diabo? Tem que ser o diabo. Olha o que diz aqui em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, não era nem a mensagem de hoje, mas olha só, Deus vai dando a direção. Não tinha preparado nem esse versículo aqui,
Marcos capítulo 5, Novo Testamento, o versículo 7, e clamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormente. Olha a diferença, irmãos, do Filho de Deus, a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Quem estava atormentado ali? Jesus ou o diabo? O diabo. Ah, pastor Helder, porque a presença do diabo está me deixando atormentado. Está faltando luz em você. Está faltando a unção. Está faltando o poder de Deus. Quer dizer, se a presença do diabo te atormenta, é sinal que você precisa se consagrar mais a Ele. Porque quando Jesus, pastor, mas eu não sou Jesus, mas nós somos filhos de Deus, sim ou não? E Jesus disse que aquele que cresce nele, faria as mesmas obras que ele fez e ainda maiores, amém? Então não sou eu que tenho que ter medo do diabo, você não tem que ter medo do diabo, você não tem que ter medo de macumba, de feitiço, seja lá o que for, de magia branca, de magia preta, de magia amarela, de magia vermelha, tem tudo isso aí, sabia? Eu ouvi dizer que tem magia verde e amarela, dizem que é a brasileira, é verdade, não estou aqui, né? Mas tem gente que tem medo, irmão, a pessoa está andando na rua, ela vê uma vela, ela vê um despacho, ela já vira lá na outra esquina, ela anda um quarteirão e vai fazendo sinal da cruz ainda, diga Deus me livre, diga misericórdia. Quer dizer, a pessoa vê uma macumba ou alguma coisa, não fala o nome disso aí não, que eu já fico atormentado. Mas nessa situação, quem estava atormentado, irmãos? Era Jesus ou era o diabo? Nas palavras do diabo aqui, não é verdade? Vieste nos atormentar, diz ali o texto sagrado, vamos ler aqui, clamando com grande voz, o 7, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo, conjuro-te por Deus. O diabo estava pedindo para Deus ainda. O diabo estava pedindo, conjuro-te por Deus, quer dizer, Jesus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, né? Que não nos atormentes, meu irmão, nós temos que ter luz, amém, queridos? Nós temos que estar na presença dEle, e quanto mais tentarem nos afligir, mais você vai crescer na fé, mais a sua fé vai desenvolver, mais você vai ficar firme na fé, no nome de Jesus. E quem vai ficar atormentado nessa história? É o diabo, meu irmão, é o inferno, que vai falar, não adianta me pagar, não adianta fazer isso, aquilo outro, porque com ele eu não posso, porque ele tem Deus, porque Deus é com ele, Deus é contigo, amém? Então creia nisso, né? Quanto mais afligiam aquele povo, mais eles cresciam. Mas por que cresciam? Porque se voltavam para Deus, porque buscavam a Deus com intensidade. Meu irmão, você está passando por uma luta, você está passando por uma prova, mas dobre o seu joelho e comece a buscar Deus como você nunca buscou na sua vida. Comece a buscar Ele como você nunca buscou, se volta para Ele de todo o seu coração. Se tiver que orar uma vez ao dia, 2 vezes, 3 vezes, 7 vezes ao dia, como o salmista fazia, você vai lá, você dobra os seus joelhos, você vai adquirindo uma força, você vai adquirindo uma unção, meu irmão, e quem vai ficando ruim na história não é você, é o diabo. Por quê? Porque você vai crescendo, porque Deus vai dando a multiplicação, vai dando o crescimento vem do Senhor, a bênção vem do Senhor, não é o que está escrito no texto sagrado, sobre o seu povo seja a sua bênção, e a bênção é maior do que a maldição. Você tem a bênção, meu irmão, amém? Nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Então se você tem a bênção supera a maldição, a bênção é maior do que a maldição. É Ele que vai fazer você crescer em todas as situações. Quem está entendendo isso, diga glórias a Deus. Amém, queridos? Olha só o que o Isaías diz aqui, Isaías 38, versículo 17. Olha o que diz ali,
38:17. Eis que para a minha paz, o que diz ali o texto? Eu estive em grande amargura. Tu, porém, continua ali, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da onde? Da corrupção. Meu irmão, às vezes a amargura, às vezes a aflição, ela vem para quê? Para nos livrar da cova da corrupção. Às vezes Deus permite que alguma coisa aconteça para quê? Para que o homem não se corrompa, não que aquilo seja a vontade de Deus, não que aquilo seja, o pensamento de Deus, mas às vezes Deus permite com que algo aconteça para quê? Para que a pessoa não caia na cova da corrupção. O rei Ezequias, ele adoeceu de uma doença gravíssima, onde Deus, por intermédio do profeta Isaías, disse: põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. É o que diz lá, coloca lá o versículo 1 do 38, quer dizer, põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. Versículo 1, diz aqui, naqueles dias adoeceu de uma enfermidade mortal. Essa foi a aflição que ele teve. E o que aconteceu? E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E aí o que ele fez, queridos? Continua lá, Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Continua, prossiga. E disse: Senhor meu, lembra-te, peço-te, vai lá, de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Ezequias estava precisando daquela oração, irmãos. Ezequias estava precisando se voltar para Deus como ele nunca tinha se voltado antes. E aquela aflição, aquela amargura, aquela situação que fez com que ele chorasse muitíssimo, fez também com que ele se voltasse para Deus e fez com que Deus trouxesse a cura para ele. Então existem momentos na nossa vida que Deus permite a amargura, a aflição, para quê? Para você não cair na condenação da corrupção. Porque a pior condenação, irmãos, é quando o homem se corrompe, é quando o homem perde o temor das coisas de Deus, é quando a pessoa perde o amor que ela tem pela palavra, o zelo, o respeito pela palavra, e ela se corrompe, ela se entrega ao pecado, ela se entrega ao erro. Deus fala e ela já não está mais nem aí, a palavra vem, já não mexe mais com ela. No começo da fé dela, ela ouvia uma canção, ela chorava, ela se derramava em lágrimas e tal, e agora ela já não faz mais. Por quê? Porque a corrupção entrou no coração. E muitos vão apostatando da fé por causa da corrupção, porque aceitaram a corrupção, porque se deram à corrupção, se deram aos prazeres, às facilidades, não é verdade? As falsas oportunidades que o mundo oferece, em busca de alegria, em busca de satisfação, em busca de realização, mas caíram na condenação da corrupção. Estão longe de Deus, afastadas de Deus, e se partirem dessa maneira, amargarão a aflição eterna, irmãos. Então tem tribulações que são leve e momentânea, e tais tribulações fazem o que, queridos? Nos aproximam de Deus, diga aleluias, amém? Tais tribulações nos colocam na presença de Deus, nos fazem orar como nunca oramos. Foi o que o Ezequias fez. Talvez há muito tempo ele já não chorava mais na presença de Deus. Talvez há muito tempo Ezequias já não sentia a presença de Deus. Talvez há muito tempo Ezequias já estava vivendo longe de Deus. Mas quando apareceu aquela chaga maligna, quando apareceu aquela doença, não colocada por Deus, mas permitida,
aquela aflição fez com que Ezequias se voltasse para Deus, como ele nunca se voltou a Deus. Quando Josafá recebe a notícia de que um grande exército estava posicionado para destruir Jerusalém, Belém, Israel, para destruir, para acabar com tudo, Josafá fez um jejum, apregoou um jejum a toda a nação, foi para o templo, foi para a casa de Deus, ali eles se uniram, ali eles se voltaram para Deus, oraram como nunca oraram na vida, e Deus deu vitória. Diga glórias a Deus. Sabe por quê, meus amados? Porque Deus, Ele converte a maldição em bênção. Coloca lá no versículo 17 de novo, olha que tremendo isso. Eis que para minha paz estive em grande amargura. Quer dizer, tem amargura, tem situações, tem lutas que nós passamos, que não é para promover a morte, não é para acabar com você, é para você crescer, amém? É para você ter paz, é para que você desenvolva, é para que você não caia. Diz ali, ó, né, a amargura. Tu, porém, continua lá o texto, tão amorosamente abraçaste a minha alma. É naquele momento, queridos, que nós nos encontramos em amargura, que nós nos sentimos pequenos, indefesos, vulneráveis aos ataques do diabo. Deus vem tão amorosamente e faz o quê? E nos abraça. E nos abraça, e nos livra da cama, e nos livra da aflição, e nos livra da vergonha. Tão amorosamente abraçaste a minha alma. Olha que tremendo isso, irmãos. Que não caiu aonde? Na cova da corrupção. Amém? Deixa Deus te abraçar, deixa Deus te limpar, deixa Deus sarar as suas feridas e livrar a sua alma da cova da corrupção. Quem está entendendo isso, diga glórias a Deus. Amém, meus amados? Então é isso, queridos, no nome de Jesus. Pega essa palavra em o nome de Cristo. Vamos voltar lá em Gênesis, para a gente concluir aqui a mensagem. Eu já quero orar com você, tá? Gênesis, agora 49, versículo 22. 49, 22. O que significa Efraim, irmãos? Duplamente frutífero, amém? Deus vai dar dupla honra para você, quem crê nisso? Amém? Deus vai nos dar dupla honra. Esse mês de março que se inicia, será o mês para nós, tudo pela mão de Deus, amém? Vamos deixar Deus colocar a mão, diga glórias a Deus, e nós vamos ter vitória, não pela nossa mão, mas pela mão de Deus. Olha o que diz ali, ó, 49, 22, José é um ramo frutífero junto aonde? Junto à fonte, amém? Seja você, meu irmão, minha irmã, esse ramo frutífero. Aqui nós encerramos o estudo sobre José. Diga glórias a Deus. Quem é José, pastor Helder? Um ramo frutífero, amém? Um ramo frutífero, diz ali, ó, junto à fonte, seus ramos correm sobre o muro, quer dizer, se espalham, amém? Deus quer dar o crescimento, a multiplicação na sua vida. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam, e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Diga glórias a Deus. Levanta as mãos e os braços, diga assim: as minhas mãos e os meus braços sejam fortalecidos pelo valente de Jacó. É o que Deus está fazendo com você nessa manhã. Ele está fortalecendo você, não pela nossa força, não pela nossa capacidade, mas pelo valente de Jacó, que é Deus, é o Senhor dos exércitos. Diga glórias a Deus. Diz ali, ó, donde é o pastor, Ele é o pastor, e a pedra de Israel,
pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus de cima. Amém? Diga assim comigo: eu vou viver bênçãos do céu que vem de cima. Que mais? Bênçãos do abismo que está embaixo. Olha só, bênção de todas as partes. Que mais? E bênçãos dos peitos e da madre. O 26, as bênçãos do teu pai. Quer dizer, olha só, Deus vai abençoar você pelo céu, pelo abismo, pela tua mãe. Diga glórias a Deus. Que mais, queridos? Olha só que tremendo isso aqui, ó. E o versículo seguinte: as bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais. Jacó estava dizendo: eu fui abençoado por meu pai, mas o José, a bênção que eu estou dando para você, a bênção dos teus pais, excederão as bênçãos dos meus pais. Eu fui abençoado, Jacó foi abençoado por Deus, mas ele estava dizendo assim: José, você vai ser muito mais abençoado. As bênçãos que eu recebi dos meus pais, elas excederão na sua vida, serão maiores, no nome de Jesus. E hoje, meu irmão, a nossa bênção não é de Jacó, não é de Abraão, a nossa bênção vem de Jesus de Nazaré. José foi abençoado, sim ou não? Mas nós somos muito mais abençoados por ele, porque estamos debaixo de uma nova e eterna aliança. Essas bênçãos excedem na nossa vida. Olha que tremendo isso. O que mais que diz aqui, ó, queridos? As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meu pai, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Pega isso, meu irmão. Toma posse dessa bênção em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Glória a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Vocês receberam uma unção na entrada? Na cabeça, tá bom? Na saída você vai receber a unção na cabeça. Fiquem em pé todos, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora, tá? Olha aqui para o pastor Helder, irmãos. Antes de fazer essa oração, eu quero falar para você do propósito do mês de março. O que está escrito aqui, queridos? Peregrinação pelas mãos de março, pelas mãos de Deus. Amém? Meu irmão, tudo que nós vamos viver esse mês de março será pelas mãos de Deus, pelas mãos de Deus. Tá para sair esse decreto, não sei como vai ficar, né? A princípio o decreto da governadora, ela proíbe a realização de cultos. Questionável, né? Porque tem muitos outros ramos que não foram proibidos, e a igreja, ela é essencial. Mas enfim, meu irmão, você não vai deixar de vir para a igreja, nem que essa porta esteja fechada, mas você vai vir na igreja para fazer a sua oração. Amém? Nem que a porta esteja fechada, nem que mandem fechar as portas da igreja, eu não acredito isso. Creio que deve estar para sair um decreto aí do prefeito, incluindo a igreja nos serviços sociais. Amém? Essenciais, né? E se for, glórias a Deus. Mas caso não seja, a gente não venha a ter condições de fazer o culto presencial, você não vai deixar de vir para a igreja. Amém? Na quarta-feira eu vou estar aqui em 6 horários: 6 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, às 15, às 17 e às 19 horas. E você vai passar aqui na quarta-feira para fazer uma oração. E quarta-feira, irmãos, eu vou ministrar uma bênção na sua vida, toda quarta-feira, do lavar das mãos. Amém? Você vai passar na igreja para você lavar as suas mãos. Como assim, pastor Helder? Olha o que diz aqui, ó, em Jó, capítulo 22, tem que ser naquela tradução que eu passei para vocês esses dias. É Jó, capítulo 22, versículo 30. Olha o que diz aqui em Jó 22, 30, a mesma tradução que eu usei na quarta-feira. Jó 22, 30. Diz assim: livrará até
o que não é inocente. Meu irmão, Deus livra até aqueles que não são inocentes. Tem alguém na sua família, na sua casa, alguém que você está orando por essa pessoa, e você fala, meu Deus, o Senhor precisa fazer algo urgente. Por quê? Porque senão essa pessoa está perdida. E às vezes a pessoa não é nem inocente, às vezes a pessoa tem culpa no cartório. Mas olha o que Deus faz: livrará até o que não é inocente, sim, será libertado. Continua ali, ó, graças à pureza das tuas mãos. Diga glórias a Deus. Então, quarta-feira, irmãos, eu vou estar em todos os horários. Você pode passar na igreja para fazer a sua oração, e já você vem para quê? Para purificar as suas mãos. Irmãos, Deus é tão bom, Deus é tão bom, que essa semana a gente já estava reunido com os pastores, sem mesmo saber de decreto, sem mesmo saber de decreto, né? Quarta-feira nós vamos ter a lavagem das mãos, quer dizer, nós vamos orar para quê? Para que Deus purifique as suas mãos. Diga glórias a Deus, amém? E até aqueles que não são inocentes serão libertos. Às vezes é um filho, é o marido, a esposa, o parente, um colega, alguém que você considera, fala, meu Deus, essa pessoa está perdida, essa pessoa, onde ela foi se meter, o que ela foi fazer e tal. Às vezes tem culpa no cartório, mas diz ali, ó, pega lá o versículo completo novamente, olha que tremendo, e livrará até o que não é inocente, sim, será libertado, graças à pureza das tuas mãos. Amém? Então, que dia que você vai passar na igreja aqui para lavar as mãos? Quarta-feira. O dia todo, escolha o melhor horário e venha, tá bom? Vai ter aqui, vai estar aberto para oração, ok? E aí você já purifica as suas mãos. Toda quarta-feira desse mês de março será a purificação das mãos. Diga glórias a Deus. Não para por aí. Na sexta-feira eu vou fazer a oração da proteção do Salmo 91, tá bom? Todos os horários também, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, que mais que eu falei? Às 15, que mais? Às 17 e às 19 horas, o dia todo a igreja aberta, tá bom? Se não pudermos fazer culto, vai ter o que? Oração. E sexta-feira, a oração da proteção do Salmo 91. E aí, sexta-feira, eu quero que você traga para a oração uma garrafinha com água. Você vai trazer uma garrafinha com água, porque na sexta-feira eu vou entregar um óleo para você. E vamos fazer o ato de fé. Quem teve nessa sexta-feira, né, participou, e foi uma bênção. Sexta-feira foi muito forte. Não sei se alguém teve aqui no culto do meio-dia, né, ou durante o dia. Foi muito forte. Sexta-feira, né? Sexta-feira vai ser chumbo grosso. Diga glórias a Deus. Na cabeça do diabo. Amém? Vamos mandar fogo na cabeça do diabo. E não para por aí. Domingo vai ser o domingo de Naamã. Amém? E eu vou entregar para todo mundo hoje um pedido, né? E você vai trazer no domingo. Na quarta-feira eu vou dizer como que nós faremos no domingo, até quarta-feira, porque vai depender dos decretos, tá bom? Se porventura o decreto do prefeito incluir a igreja como serviço essencial, ela vai funcionar normalmente. Diga glórias a Deus, amém? Se não sair nenhum decreto e prevalecer o da governadora, aí nós vamos passar a orientação, mas domingo você vai passar na igreja para trazer o seu pedido, amém? Aí eu quero que você foque nesse domingo, um pedido apenas, durante os 4 domingos do mês de março, amém? O que você vai colocar aqui nesse pedido? Aquilo que é considerado uma lepra na sua vida, aquilo que faz você às vezes ter que se esconder, não é verdade? Às vezes faz você ter que viver isolado, aquilo que talvez mancha a sua vida e traz vergonha. Então você vai escrever aqui, por quê? Você vai trazer o pedido e eu vou com os pastores, nós vamos mergulhar 7 vezes, amém? Todo domingo ou segunda-feira, nós vamos recolher os pedidos do povo e vamos mergulhar eles 7 vezes. Vamos escolher um lugar, né, que dê para a gente fazer
o mergulho, e vamos mergulhar 7 vezes. Quem entendeu, diga glórias a Deus. Amém? Então o mês de março será o mês do quê? Pela mão de Deus. Amém, queridos? E vou dizer mais para você, o mês de março vai ser o mês que você mais vai participar das reuniões, das orações, seja lá o que for, diga glórias a Deus. Amém? O diabo não vai afastar você da casa de Deus, não vai impedir. Irmãos, por isso que é bom orar antes, não é verdade? Você vê, já estava com esse propósito há uma semana antes. Então, com culto, sem culto, com porta fechada, nem que você tenha que passar aqui na igreja, ô obreiro, lava minha mão aqui, eu vim pegar essa bênção. Nem, né? Você vem trazer o pedido, você vem orar na sexta-feira. Então, esse mês de março é o mês que você mais vai se dedicar a estar na casa de Deus. Sabe por quê, igreja? Porque o socorro vem do Senhor e vem do templo também, quando nós nos reunimos, quando nós buscamos a Deus no templo. Quem entendeu isso? Amém? E você que vai entrar no propósito, pastor Helder, eu vou participar desse propósito, tudo pela mão de Deus. Eu vou entregar para você uma pulseira como essa. Espera um pouquinho os obreiros, que eu já vou orientar aqui, ó. Você vai receber essa pulseira e você vai receber a unção em todo o culto que você vir. Eu quero desafiar você a vir, no mínimo, irmãos, esse mês de março, na igreja 3 vezes na semana. Amém? Você vem na quarta, você vem na sexta, você vem no domingo. Isso não é sacrifício. Quantos dias tem na semana, irmãos? Quantos dias tem na semana? Nós temos 7 dias na semana. Então eu estou pedindo para você vir menos da metade. O ideal é a pessoa vir no mínimo 4 vezes na semana, né? Mas vamos degrau por degrau, diga glórias a Deus. O mês passado nós trabalhamos forte a quarta e o domingo, amém? Esse mês nós vamos trabalhar forte quarta, sexta e domingo, pela mão de Deus, amém, queridos? Então você vai fazer um esforço. Se você não consegue vir de manhã, né, vem à tarde. Se não consegue vir à tarde, vem à noite. Se não consegue vir à noite, vem à tarde ou de manhã. Você vai escolher um dos horários e você vai vir. Meu irmão, é pela mão de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes você está na igreja há muito tempo e existem lutas, batalhas que você ainda não conseguiu vencer. E talvez você não está vencendo, por quê? Porque você está colocando a sua mão. O Moisés, quando ele colocou a mão dele para libertar o povo de Israel, não conseguiu. Moisés era instruído em toda a ciência e sabedoria do Egito, mas não teve força para libertar aquele povo. Não teve força. Irmãos, quantas pessoas instruídas, às vezes alguém que me vê na televisão agora, que está me assistindo agora, que tem instrução, que tem capacidade, que tem sabedoria, que tem diploma, doutorado, pós, e por aí vai, e que está quebrada na vida, que está fracassando na vida. E quebrado não é só financeiramente não, é o casamento, é o matrimônio que não vai bem. A pessoa não consegue se realizar no amor em qualquer área. Quer dizer, ela tem conhecimento, ela tem diploma, ela tem sabedoria, tem tudo para virar, para vingar na vida, mas não consegue. O Moisés também tinha tudo, cresceu no palácio, mas quando Moisés tentou livrar o povo com a mão dele, ele não conseguiu. Está escrito lá no livro de Atos, capítulo 7. Pela mão dele, Moisés cuidava que o povo entenderia que Deus havia de livrar o povo pela sua mão, só que eles não entenderam. 40 anos depois o Moisés se levanta, e aí o Moisés vai para libertar o povo, mas diz a Bíblia, pela mão do anjo. Diga glórias a Deus, diga assim comigo, pela mão do anjo, pela mão de Deus, eu vou triunfar, eu vou vencer. Amém? E você que vai participar dessa campanha, eles vão entregar para você, calma lá, obreiros, eu vou entregar para você essa pulseira, tá? E aí eu vou ungir você para quebrar o jugo mesmo, que o diabo vai fazer de tudo para você não conseguir estar aqui. Mas nós vamos orar para que você esteja, diga glórias a Deus. Amém? E quem vai ser afligido nessa história? Nós ou o diabo? O diabo. Amém? No nome de Jesus, porque nós servimos a um Deus. Então deixa eu fazer uma oração aqui. Senhor meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, oh meu Deus, nós estamos começando
esse mês de março que inicia amanhã, e já vamos começar com essa peregrinação, meu Pai. O mês de março pelas mãos do Senhor, meu Deus, pela tua mão, meu Pai. É a tua mão que vai nos proteger, que vai nos guardar, que vai nos fazer prosperar, que vai tirar, meu Deus, a nossa vergonha, que vai livrar até aqueles que não são inocentes, que vai proteger, que vai prosperar. Meu Deus, coloca a tua mão nessa campanha. Nós já oramos com os pastores, já consagramos, já vínhamos nos preparando, meu Pai. Então, com decreto, sem decreto, com igreja aberta, com igreja fechada, meu Deus, nós não vamos quebrar essa corrente, essa campanha. E o Senhor vai honrar, meu Deus, o teu povo. O Senhor vai honrar o teu povo, meu Deus, porque o teu povo vai se esforçar. Meu irmão, Deus vai ser com os esforçados. Para muitos não vai ser fácil passar na igreja pelo menos 3 vezes na semana, mas você vai se esforçar durante o mês todo de março, e nós vamos ter vitória pelas mãos de Deus. É pela mão de Deus, é pela mão do Todo-Poderoso. Meu Deus, em o nome de Jesus, meu Pai, nós pedimos a tua bênção, nós pedimos a tua força, meu Deus, que a tua bênção nas nossas vidas exceda a bênção que o Senhor deu para José, meu Pai. É o mês das bênçãos incontáveis, e estamos entrando, meu Deus, no mês das tuas mãos, pela mão de Deus. Diga assim comigo: meu Deus, pela tua mão, coisas grandes, extraordinárias, maravilhosas vão acontecer na minha vida, em o nome de Jesus.